sim, vamos retomar o contato com a Alê Senechal para trazer as informações do Rubro Negro, porque agora já tem data, local, horário, tudo para a estreia do Rubro Negro na Libertadores. Diga lá, Alê. Agora já tem, TT. Agora vocês me ouvem bem aí? Sim. Vocês estão me escutando? Maravilha. Eu até peço desculpa aí, probleminha técnico aqui no meu estúdio particular, como diz o Linhares Júnior ali, né? Diretamente dos estúdios da minha casa. Mas enfim, agora sim, tabela definida. Falamos ontem no Bate-Pronto, Alianza Lima do Peru, que é inclusive o adversário da estreia, Libertad do Paraguai, o adversário que o Atlético pegou no ano passado, e também temos o Atlético Mineiro, time brasileiro que foi campeão da Copa do Brasil 2021 em cima do Atlético e também já eliminou o Furacão na Libertadores lá em 2000 na primeira participação. Tabela definida, o Furacão estreia próxima terça-feira, no dia 4 de abril, o jogo contra o Alianza Lima, lá no Alejandro Villanueva, estádio lá em Lima, no Peru, na capital peruana. Jogo de estreia do Furacão. O Furacão pegou o Alianza Lima 2 vezes na Libertadores, as duas lá em 2000, venceu os 2 jogos. Inclusive a estreia foi lá no dia 16 de fevereiro de 2000, 3-0, gols de Luizinho Neto, Lucas e Kelly. O torcedor do Atlético, é claro, espera que seja um jogo parecido com aquele, né, da estreia na Libertadores lá de 2000, primeira participação do clube na história da competição, e agora estreando pela 9ª vez o Furacão, que tem o objetivo de conquistar o título. Passando rapidamente as outras datas, o Atlético joga na terça-feira, dia 18 de abril, contra o Galo em casa, na Arena da Baixada, novamente na terça, né, segunda rodada. Depois, 2 jogos fora, Libertad do Paraguai na quinta-feira, dia 4 de maio, e no dia 23 de maio, lá no Mineirão, contra o Galo. E aí faz as 2 últimas partidas em casa, dia 6 de junho, contra o Libertad, e também no dia 27 de junho. O Atlético está em preparação, né? Se representou ontem para jogar contra o Cascavel, iniciar a semana que vem, que vai ter as 2 finais do Paranaense e também esse jogo de estreia da Libertadores. E o foco, apesar de ter o Cascavel no caminho, não tem como ser diferente, é a Libertadores da América, o grande objetivo do Atlético na temporada. E quem falou sobre isso foi o volante Christian, autor do gol da vitória no jogo de volta da semifinal contra o Maringá no Campeonato Paranaense. A gente sabe que vai ser jogos difíceis, mas primeiramente tem que pensar nessa final. E semana que vem a gente pensa nos jogos da Libertadores. A gente sabe que vai ser difícil, só que a gente tem que impor nosso fator casa e impor lá fora também, o que tirar de pontos. E ainda tem ele falando sobre o Libertad do Paraguai, porque o Libertad foi adversário do Atlético ano passado, o Atlético venceu em casa e perdeu fora na fase de grupos. Depois eles, no sorteio, acabaram sendo adversários nas oitavas de final. O Atlético arrancou o empate fora com o gol do Rômulo e depois venceu por 2-1 na Arena da Baixada, gols de Vitor Roque e o zagueiro Nico Hernandes, hoje no Internacional. O Christian fala sobre o adversário paraguaio. De novo, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente já conhece, já é a terceira vez, já tá pegando já seguida eles, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil, para eles também sabe disso, a gente vai fazer um importante jogo lá. Christian falando então sobre essa preocupação com o Libertad, sobre essa preocupação com a Libertadores, né? 3 dias depois da primeira final do Paranaense. E claro, né? O foco é ser campeão estadual, mas não tem como a ansiedade, né, e o olhar estar voltado já para terça-feira que vem, porque a Libertadores é o grande sonho, bateu na trave no ano passado e agora o Atlético tem mais uma chance, né, classificado novamente para a Libertadores, de conquistar esse tão importante título continental. Lembrando, Pedro Henrique foi expulso naquela final lá contra o Flamengo no ano passado, em 2022, não vai jogar esse jogo contra a Alianza Lima, cumpre a suspensão automática pela expulsão na final do ano passado. Ô Ale, a pergunta do torcedor rubro-negro que não quer calar, qual a probabilidade de o time titular para Cascavel? TT, pelo que o Paulo Turra tem trabalho, o time não está definido ainda. O Paulo Turra tem feito trabalhos no início da semana, vai ter uma definição de time mais para o final desta semana, né, lá para sexta-feira, quando o Atlético faz o último treino e embarca e rumo a Cascavel para o jogo lá no sábado, né, lá no Olímpico Regional. Então não tem um time definido ainda, não foi feita nenhuma atividade com um time titular ou reserva. Mas pelo que a gente viu do Paulo Turra, pelo que a gente viu do trabalho do Filipão no ano passado, que o Paulo Turra era o auxiliar e é um trabalho que segue do ano passado, o Atlético deve ter mudanças sim no time titular. E aí você pode aproveitar, por exemplo, quem vai jogar na terça-feira? Pablo ou Vitor Roque?
o outro deve jogar no sábado contra o Cascavel. Você tem opções para a defesa, com o Thiago Heleno e Pedro Henrique liberados pelo efeito suspensivo. O Pedrinho, eu ia trazer no próximo bloco, mas já adiantando, o Pedrinho cumpriu a sua 4ª partida das 8 que ele tem que cumprir de suspensão. A expectativa é que ele consiga também o efeito suspensivo para as finais do Paranaense, por ter cumprido já metade da pena. O STJD também vai trabalhar em cima desse assunto, e tendo as novidades a gente vai trazer, é claro, aqui no nosso bate-pronto. Então a tendência é que você tenha algumas mudanças em posições que o Atlético tem bastante peças, né, de reposição. Você pega o meio campo, você tem no banco Hugo Moura, Alex Santana, Léo Cittadini, você pode ter aí o Canóbio, que tem sido reserva quando joga com Coelho, Terans e Vitor Bueno. Então o Paulo Turra tem várias opções e deve sim fazer um rodízio para essa primeira partida da final do Paranaense. Isso a gente está olhando, analisando o que o Paulo Turra já fez no trabalho dele. Informação mesmo, Paulo Turra ainda não testou o time titular para sábado. Jana, o lado bom é que tem peças de sobra, né? Problema bom. É verdade, ele tem várias opções, né? Claro que depende muito da forma como o Cascavel atua, e eu acho que o Paulo Turra vai fazer a montagem do time em cima justamente das características do adversário, vai jogar o primeiro jogo lá, então também não dá pra, né, montar um Atlético muito diferente, mas fazer algumas alterações pontuais ali no time, principalmente no meio campo, no ataque, que tem a questão, por exemplo, do Canóbio, né, que é um jogador que às vezes não é utilizado no time titular, pode ser talvez poupado para Libertadores, mas eu acredito que na Libertadores ele vai com o alicerce que ele tem de melhor, né, com força máxima, que é a grande prioridade do Atlético. É uma obsessão, né, conquistar a Libertadores. O time chegou 2 vezes à final, mais recente agora, 2022 contra o Flamengo, em 2005 contra o São Paulo, e o Atlético vem construindo um projeto a longo prazo para estar muito preparado para buscar esse título, né? Talvez, claro, se fala muito aí de Campeonato Brasileiro, de brigar também pelo título, mas eu acredito que em competição de mata-mata, o Atlético, ele está à frente das outras equipes. Ele é um time muito forte, difícil de ser batido e está vivendo o melhor momento, né? Desde 2022, em que conseguiu chegar à final, praticamente o mesmo time à disposição novamente e um time melhor preparado, né? É uma continuidade do trabalho do Filipão, e o Paulo Turra com certeza vai ter condições de levar essa equipe adiante na competição. Agora na fase de grupos, eu acredito que o Atlético é o grande favorito do grupo. Tem, claro, esse duelo mais quente com o Galo, com o Atlético Mineiro, que é o adversário mais qualificado do grupo G. Vai ser um jogo bem difícil, né? Vai ser um duelo bem desafiador pro Atlético nessa fase inicial da competição. Mas em relação à Alianza Lima, eu acredito que o Atlético vai passar tranquilo nesse primeiro jogo lá no Peru, né? Primeiro jogo fora de casa. O Alianza é o campeão peruano, mas o Atlético é mais time, né? É um time mais qualificado, mais pronto para seguir adiante na competição. A classificação eu acho que é bem tranquila. Eu acredito que o Atlético vai brigar pelo primeiro lugar do grupo. Trazendo alguns dados para o torcedor atleticano que nos ouve, o Alianza Lima é o clube mais popular do Peru, mas tem um retrospecto ruim. Ele não vence um jogo de Libertadores, gente, desde 2012. Presta atenção, 2012, 11 anos. A expectativa é que a campanha lá no Peru, né, empolgue a equipe, a cidade e tal. No campeonato local, o Alianza Lima está na 3ª posição, com os mesmos 15 pontos do Universitário e o Sporting Cristal, que são líder e vice-líder respectivamente. Pesa pro Alianza Lima essa responsabilidade de não vencer um jogo da Libertadores há 11 anos, Jana? Eu acredito que não. Eu acredito que vale mais o que tá fazendo nessa temporada, né? É um time mediano ali no campeonato local, vem, né, até pela sua torcida, por ter muita força lá no Peru, brigando para estar entre os primeiros, mas acredito que historicamente, né, os números, essa pressão maior é de fora, né?
não tanto de dentro do clube. Então, eu acredito que o time vai jogar, né, respeitando muito o adversário, porque tá vendo o que o Atlético tá fazendo, né, aqui no campeonato. O Campeonato Paranaense talvez não seja parâmetro, mas diante, né, dos outros campeonatos estaduais, os times de maior expressão, os times mais fortes do Brasil também encaram adversários bem menos qualificados, estão sofrendo também, né? Estão tendo muito trabalho, muitos eliminados já aí, né? Corinthians, São Paulo, dos campeonatos estaduais. Então, eu acredito que o Alianza Lima vai sofrer bastante com a pressão do Atlético. O Atlético é um time que tem uma qualidade ofensiva muito grande e tem experiência em Libertadores, né? Em Libertadores, em campeonatos de mata-mata. É um time que sabe jogar essa competição. Então eu acho que isso é o que vai fazer com que o Alianza talvez tenha um pouco de cautela para enfrentar o Atlético com sabedoria nesse primeiro jogo em casa. Jana. Diga, Lê. Diga lá, Lê. Rapidinho só, digo sim, TT, rapidinho só, TT. O Alianza Lima tá 11 jogos, tá, sem vencer na Libertadores. A última vitória foi lá em 2012, como você disse, contra o Nacional do Uruguai em casa por 1-0. Lá em março de 2012, o Alianza Lima disputou depois a pré-Libertadores de 2015 e a fase de grupos de 2018, num grupo que era muito complicado, né, com Palmeiras, Boca Juniors e o Júnior Barranquilla. Acabou não vencendo, só empatou um jogo naquela edição. E a grande preocupação não é o Alianza Lima, né? A grande preocupação é o Libertad do Paraguai e, claro, o Atlético Mineiro. Os dois rivais brasileiros têm no time paraguaio, que é muito experiente, está enfraquecido em relação ao ano passado, mas ainda assim é o líder do torneio Apertura lá. Eles dividem lá em 2 torneios, né? Os campeonatos nacionais em alguns países da América do Sul, como é no Paraguai, tem o Apertura e o Clausura. Então, no Apertura, o Libertad é o líder com uma derrota só em 8 jogos, 19 pontos conquistados, venceu 6 partidas, só perdeu o clássico contra o Olímpia. Talvez o Libertad seja o time que seja o fiel da balança, né? Quem perder menos pontos para o Libertad pode classificar em primeiro, ou então até passarem os 2 brasileiros, né? O Libertad pode tirar ponto de algum deles e acabar passando. Não acredito que o Alianza Lima seja um time que traga muitas dificuldades. Quem perder ponto para o Alianza Lima vai estar comprometendo e muito a sua classificação para a segunda fase nesse grupo G da Libertadores. É que para o Alianza Lima o favoritismo está do outro lado, né? Eu acho que para o Alianza é uma missão, né? Voltar a vencer na competição, trazer talvez o foco para a Libertadores, mas também, né? Do lado do Atlético, o Atlético também carrega uma responsabilidade muito grande, que é justamente toda essa expectativa em torno do time. Que vem fazendo um início de temporada muito acima da média, né, dos outros times de Série A. E também, como o Kelvin falou ontem numa entrevista também que ele deu, o Atlético tem o elenco mais caro da sua história nesse momento. Então, obviamente que isso não é uma pressão negativa, mas é visto também como uma responsabilidade do time entregar e manter esse equilíbrio, essas boas atuações que tem mostrado nesse início de temporada também na Libertadores, que é um dos grandes objetivos do time, né?